Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui, pessoal, com meu marido Bruno, pra quem ainda não conhece. E hoje nós vamos gravar um vídeo especial pra vocês de como nos conhecemos. Então, vamos descobrir como foi isso? E aí, amor, como a gente se conheceu? Aquela historinha linda, maravilhosa. Estávamos andando pela rua, cruzamos olhares, nos apaixonamos imediatamente e nos casamos. Não foi bem assim não. A nossa história é um pouco mais longa. Como que aconteceu? Obviamente, nós nos conhecemos na igreja. Dentro da nossa igreja, os pastores são transferidos de igreja para igreja. E o pai do Bruno é pastor. Então, em 2007, o pai dele veio pra cá, pra Uberlândia. E o Bruno morava com ele, então o Bruno também veio junto. Nesse ano fazia, acho que uns 2 meses que eu tinha te convertida. E aí o Bruno apareceu aqui. A primeira imagem que eu tive dele é que ele era um menino magrelo e orelhudo. E eu falei, gente, que menino é esse? Só que na verdade, eu ignorei um sentimento ali no momento. Foi amor à primeira vez. Os meus olhos falavam, não, ele é bonito sim. E eu falava, não é nada, não é bonito. Acabou que porque eu e o Assuero eram muito amigos, começou a gente ficar sempre junto. Eu, ele e o Assuero e também a Nayara, que era mais uma outra amiga nossa. A gente andava sempre junto. E às vezes a Camila também. E às vezes a Camila também. Então, com isso, a gente foi ficando muito amigo. A gente combinava de sentar quarta-feira junto, na reunião. Eu comecei a falar pra ele que eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Ele começou a me orientar, porque ele era obreiro já. E eu era jovem, do Força Jovem, e eu tava buscando estar mais perto de Deus, ser batizada com o Espírito Santo. E ele começou a me orientar. E aí, no fundo, eu sabia que eu gostava dele. Mas isso não era minha prioridade na época. Então, eu queria buscar a Deus acima de tudo. Então eu falei, não, eu vou ignorar esse sentimento. Se for de Deus, vai ser. Se não for, não vai ser. Deus vai tirar isso dentro de mim. Mas a minha prioridade agora é receber o Espírito Santo, ser levantada obreira. A minha prioridade é Deus. E depois, vida sentimental, Deus vai acrescentar. E aí, quando foi um dia, a gente sendo muito amigo, ele falou assim, eu preciso falar uma coisa importante com você. Uma menina, quando gosta de um rapaz, é claro quando ela pensa assim, nossa, ele vai falar que gosta de mim, né? Eu fiquei naquela expectativa pensando que ele ia falar que gostava de mim. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu, amor? Então, por mais que a gente tivesse uma amizade assim legal, mas desde a primeira vez que eu te vi, eu só te vi como uma amiga mesmo. Friendzone. E na verdade eu tava gostando de outra menina, da igreja também, uma outra obreira. Eu meio que ignorei a possibilidade de namorar com ela, exatamente por ela não ter o Espírito Santo e por ela ainda ser jovem, tá tentando receber o Espírito Santo. Eu meio que ignorei essa chance. E eu tava gostando de uma obreira e pedi pra ela me ajudar a saber se essa obreira gostava de alguém ou não. E me contar, pra ela tentar sondar ela e saber pra passar as informações. E acabou que ela me trouxe as informações que eu pedi. Eu acredito que nesse momento você deve ficar bem triste, né? Quando eu te pedi pra conversar com ela. Quando ele falou que gostava dessa obreira, eu falei, pronto, acabou, né? Das esperanças. Eu fui pra casa muito triste, muito triste. Não era a minha prioridade, mas a gente tem sentimento, então eu senti naquele momento. Aí eu cheguei em casa, já orei a Deus e falei assim, ó, se não é de Deus, meu Deus, então já tira esse sentimento dentro de mim. Agora, se é de Deus, o Senhor vai colocar dentro dele também. Mas, continuando sempre, essa não é a minha prioridade. E foi o que aconteceu. Foi, aí depois que ela me... Então, aí ela veio me contar que ela tinha conversado com a obreira e que a obreira estava gostando de outro rapaz e esse rapaz também gostava dela. E aí nesse momento eu vi que era um sinal de Deus que não ia dar certo.
Mas eu fiz uma oração mesmo assim. Eu falei, meu Deus, se for pra dar certo, vai dar. Mesmo ela gostando de outro. E se não for de Deus, o Senhor vai tirar esse sentimento de mim, eu vou esquecer ela. Passado um tempo, essa obreira saiu da igreja, né? Se afastou. Foi. E aí logo eu vi que realmente não era de Deus. Que eu ia... Na verdade, eu ia sofrer se eu estivesse namorando com ela, porque ela se afastou de Deus. Ela não se afastou só de mim, mas afastou principalmente de Deus. E nada, a gente continuou a amizade normalmente. A gente ficou bem triste por ela, porque essa obreira também era uma das nossas amigas, que estava sempre com a gente. Mas a gente seguiu a vida, continuou normal, né? Com a nossa amizade. A gente sempre saía para fazer as coisas junto. A gente saía para almoçar às vezes, para lanchar. Ia no cinema, ia evangelizar. Tudo a gente fazia junto. Tava sempre eu, ela e o Assuero, os três juntos ali, o trio inseparável. Fazendo tudo, conversando, brincando, compartilhando as coisas de Deus, os propósitos. Sempre que tinha algum propósito a gente fazia junto na igreja. E aí foi surgindo esse sentimento aos poucos, mas meio que eu ignorava também. Assim como ela no começo ignorava, eu também fui ignorando esse sentimento porque eu vi ela como uma amiga. E aí a gente começou a estar cada vez mais perto, né? A gente conversava por mensagem. Eu lembro que tinha aquele plano na época, Oi 31 anos, e aí todo mundo tinha Oi naquela época. Não existia MSN, aliás, não existia o WhatsApp, porque isso faz mais de 10 anos, né? Então não existia o WhatsApp. Pelo contrário, existia MSN. Nossa. E quando a gente ia conversar, a gente marcava horário pra conversar. Era muito engraçado. Sempre mandava mensagem, ó, tal horário, eu vou entrar na MSN. Aí você entra e a gente conversa. Isso porque a gente se via todos os dias na igreja. A gente conversava por mensagem todos os dias. E ligava, conversava, tava sempre conversando. Mas a gente conversava até por MSN também, né? Não, o tempo inteiro. Eu lembro que a gente não dormia sem mandar uma mensagem um pro outro. Nem que fosse um versículo, uma palavra de fé, né? Sempre tinha um versículo, sempre era acompanhado de um versículo. A nossa amizade começou bem baseada nas coisas de Deus mesmo, né? Porque a gente sempre mandava um versículo, sempre mandava alguma coisa que a gente leu. Eu lembro até de uma coisa que a gente sempre enviava um pro outro. Naquela época existia aquele plano. Não era um plano, era aquele pedido de mensagem do Bispo Macedo, lembra? Ah, é verdade, era tipo um podcast, né? Aí todo dia chegava uma mensagem do Bispo Macedo no celular e dando uma palavra, aí eu sempre te reenviava essa mensagem. Era muito legal isso. E às vezes era até interessante, você mandava mensagem e falava, pois eu li a mesma coisa hoje. Eram as coisas assim. E aquele sentimento existia entre os dois. Eu não sabia que ela gostava de mim e ela não estava sabendo que eu já estava gostando dela. E eu também não admitia isso dentro de mim, né? Que eu tava gostando dela e tal. Até porque eu também tava ajudando ela espiritualmente. A minha intenção na nossa amizade, apesar da gente sempre andar junto e sair pra lanchar, se divertir, etc e tal, o meu objetivo com ela sempre foi ajudar ela espiritualmente. Como ela falou, ela tinha pouco tempo de igreja, ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo, e eu tava trabalhando nisso com ela, dela receber o Espírito Santo, dela ser batizada com o Espírito Santo. E sempre orientando, sempre passando palavras, sempre fazendo os propósitos. E quando ela foi batizada com o Espírito Santo, passou quanto tempo depois que foi levantada obreira? Acho que 2 meses. 2 meses depois eu fui levantada obreira. Aí foi que esse sentimento foi aflorar mais, porque aí já eu voltei a olhar pra ela com aqueles olhos que, nossa, uma obreira, é batizada com o Espírito Santo, me conhece bastante, é minha amiga. E aí esse sentimento foi aflorando. Aos poucos eu fui vendo que eu tava gostando muito mais dela. E aí teve as 3 pessoinhas que foram chave, né, nesse relacionamento. Foi minha mãe, a tia Marilza e meu pai. A minha mãe foi a primeira que reparou e me perguntou se eu tava gostando da Sara. E, obviamente, você nunca admite de uma vez assim, né? Eu falei, não tô gostando dela. Mas ele gostava. Mas já tava gostando. E ela falou, não, porque vocês andam muito juntos, vocês conversam todo dia. Essas conversas estão, o tempo inteiro você fala da Sara, etc e tal. E aí eu não admiti pra minha mãe. Minha mãe conversou com a tia Marilza e falou, tia Marilza, vai lá e fala com ele. Aí a tia Marilza veio e perguntou se eu tava gostando da Sara. E pra tia Marilza eu admiti, mas falei, pelo amor de Deus, não conta pra minha mãe, porque eu tinha medo. Não medo, eu tinha uma certa vergonha do que minha mãe poderia pensar. Aí a tia Marilza, lógico, foi lá e contou pra minha mãe. A tia Marilza jamais ia conseguir guardar um segredo
pra mãe do Bruno, porque elas são muito amigas, né? A mãe dele sabia, mas ele não contou pro pai. Não. O pai ficava perguntando: você gosta da Sara? Não, gosto não. Você gosta da Sara? Não. E sempre negando, né? Porque ele morria de medo do pai dele falar assim: ah, não é hora de namorar não, você tá muito novo. 17 anos, né? E o nosso pensamento, quando a gente é cristão, o nosso pensamento é o seguinte: eu vou namorar e o meu pensamento é que eu quero casar com essa pessoa. Ele quer isso, ele quer namorar pra logo casar e não ficar enrolando. Então, aí depois disso a gente começou a trocar os presentinhos, né? Logo que a minha mãe ficou sabendo, então ela ficou meio que me empurrando pra cima pra conquistar o coraçãozinho dela. Ela jogava charme e mandava ficar dando presente. Aí a primeira coisa que eu te dei foi o bombom? Foi aqueles bombons serenata. Por dentro ele vinha uma fita amarela cheia de cantadas, ou poeminhas, tudo que tinha a ver com o namorado, né? E, inclusive, eu tenho tudo guardado até hoje. Eu não mostro aqui pra vocês porque fica tudo na casa da minha mãe, eu deixo tudo lá porque essas coisas que não cabem na minha casa. Mas eu tenho tudo guardado, eu tenho foto, eu tenho papel de bombom. As cartas. Um monte de carta que a gente começou a conversar um com o outro, principalmente quando a gente namorou à distância, né? Mas a gente ainda não chegou lá. Mas a gente começou a trocar bombons, aí a gente levava uma bala um pro outro, a gente começou a trocar presente, né? A gente começou a trocar presente, aí eu me lembro que eu te dei o ursinho de coração. O coraçãozinho. Com o bracinho aberto. Ah, esse eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Agora eu tô mostrando aí pra vocês. E aí você me deu, acho que uma camisa de presente também. A gente foi trocando vários presentes. Isso mesmo. A gente foi trocando vários presentes, isso sem falar um pro outro ainda que gostava. Não tinha falado Nas cartinhas era só I love you, mas nunca eu te amo de cara. Era sempre I love you, te gosto muito. Ficava naquele negócio de que gosto, mas vamos deixar quietos agora que não é pra acontecer. E a gente ficava naquele troca de olhares. Às vezes ele pegava na minha mão, naquela coisa bem inocente mesmo, sabe? O nosso namoro foi uma coisa muito pura, mas... Foi sem malícia, tipo assim, quem via a gente sempre pensava que tinha aquela amizade, via essa amizade na gente. Porque a gente andava junto o tempo inteiro, mas essa troca de olhares, quem percebia mesmo era só a gente e quem tava perto, né? Os pais. É verdade, quem conhecia realmente mesmo, né? O Assuero também sempre ele que percebia, porque ele tava perto, ele conhecia, a gente tava fazendo alguma coisa junto. Você lembra de a gente foi comer sushi? Lembro. A gente foi comer sushi, eram os amigos mais perto. A primeira vez que eu levei ele pra comer sushi, ele nunca tinha comido na vida. Aí ela não tava conseguindo pegar com o hashi, e eu peguei um e consegui pegar o hashi, apesar de ser a primeira vez que eu tinha comido sushi. Eu consegui pegar o sushi no hashi e dei na boca dela. Aí, na hora que eu dei na boca dela, os outros meninos que estavam perto, todo olhou e ficou meio que rindo assim, o Sérgio soltou aquela risadinha maléfica dele. E era assim, era uma coisa que só ficava entre a gente ali mesmo, né? Ninguém ficava fofocando. Isso era uma das maiores provas de que era de Deus mesmo, né? Que a gente soube... esperar o momento certo. A gente soube ter... não é um flirt, né? A gente soube paquerar um ao outro. Se descobrir mais também. Não com... Se conhecer. não é que não teve atitude, teve atitudes, mas a gente não ficou com aquele negócio que... eu tô afim de você, tem que acontecer logo, com pressa. A gente não fez nada com pressa. Então a gente teve o nosso conhecimento, a gente conheceu como amigo. Depois a gente contou um pro outro. Inclusive foi ele que contou pra mim que tava gostando de mim. Foi numa quarta-feira, eu lembro exatamente, foi numa quarta-feira, depois da reunião. O que você fez? Aí eu levei ela pra sala dos obreiros, a sala de propósito. Depois que a maioria do povo já tinha ido embora. E eu admiti pra ela, já tinha pegado umas alianças que tinha escrito aliança com Deus. Era uma aliança prata. Era uma aliança prata. Prateada. Daquelas quebráveis, sabe? Assim, aquelas que era rachadinha assim, mas eu encontrei essas duas alianças, escrito aliança com Deus. Peguei elas e levei ela pra dentro da sala de propósito e falei com ela. Aí contei pra ela, falei, tô gostando de você.
e eu quero saber se você gosta também de mim. Aí ela falou, gosto também, sempre gostei. Aí já foi tipo uma surpresa que eu não sabia que ela sempre gostou de mim. E aí eu falei pra ela, eu quero te propor da gente orar. Não vamos namorar ainda, vamos orar pra saber se isso é de Deus, se isso que tá dentro da gente é de Deus. Aí então eu quero propor que a nossa aliança, em primeiro lugar, seja aliança com Deus. Aí a gente consagrou as alianças, ungiu ali com azeite. E eu te falei que a nossa aliança com Deus, a nossa aliança, né, nosso relacionamento seria baseado na nossa aliança com Deus. Que enquanto a gente tivesse nossa aliança com Deus firme, o nosso relacionamento também seria firme. E a gente foi, consagrou as alianças e fomos orar no altar. Você lembra disso? Lembro. E aí a gente orou durante um mês. Depois de um mês, eles foram transferidos. E eles foram transferidos para outro estado. O Bruno só me mandou mensagem e falou assim, tô indo embora. Aí eu... Acho que você não mandou mensagem não, você me ligou, né? Te liguei falando que eu tava indo embora. Você já me ligou chorando. Eu falei, nossa, meu Deus. Faz um mês que a gente tá orando e agora eles vão embora e pra outro estado. Foi a primeira vez que o meu sogro foi pra outro estado, ele foi pra São Paulo. E aí naquela época, a comunicação por telefone era difícil ainda. A gente não tinha aquele negócio, tem o plano aqui, consigo ligar pra São Paulo e vai continuar o mesmo preço. Não, era caríssimo ligar pra São Paulo. Então, o que aconteceu? A minha sogra me chamou, ela ainda não era minha sogra, pra ajudar ela a arrumar as coisas pra eles irem embora, né, arrumar as malas. E aí veio a bênção, sem a gente menos esperar. Nossa, que dia, meu Deus. A gente lá arrumando as malas no quarto, ela tava me ajudando com as minhas malas. E a gente lá dobrando as roupas, agachadinho lá, colocando as roupas na mala. Aí chega meu pai e minha mãe, e meu pai com a cara séria e minha mãe rindo por trás, né? Toda feliz, assim. Toda feliz, já sabendo de tudo. Aí meu pai foi, sentou, mandou a gente sentar na cama e perguntou se a gente tava... Se gostava, se a gente já tava orando, né? Até essa altura eu já tinha contado pra minha mãe, mas não tinha contado pra ele que a gente tava orando. Minha mãe com certeza comentou com ele, né? E aí ele perguntou se a gente já tava orando um pelo outro e se a gente se gostava. E aí ele perguntou se a Sara estava disposta a ficar comigo mesmo namorando à distância, né? Porque a gente ia pra São Paulo e ia ser bem difícil mesmo. E ela falou, sim, não tô disposta. Aí ele falou, não, então vocês dois podem começar a namorar, então, se vocês quiserem. Ele falou assim, vai lá então na casa dela e fala com o pai dela, com a mãe dela. Se eles liberarem, vocês podem namorar. A gente ficou estarrecido, né? Tipo, Nossa. Sem reação. Ficamos os dois igual um bobo. Eu nunca tinha visto meu pai na vida. Foi a primeira vez que eu vi seu pai. A sua mãe já tinha visto várias vezes, né? Seu pai não. E aí a gente ficou meio que igual dois bobos, pasmos, sem saber o que tá acontecendo. Ficamos olhando um pro outro, felizes e rindo, mas tipo, oi? Como assim? Tipo, tô indo embora hoje. A gente não sabia nem como chegar um perto do outro. E aí eu lembro que eu terminei de arrumar as coisas e eu falei, então, mais tarde você vai lá, fala com minha mãe e fala com meu pai. A gente combinou um horário de falar com meu pai, aí ele foi falar com a minha mãe e depois ele falou com meu pai. E aí, como é que foi, amor? Não, com a mãe dela foi super de boa, né? Tipo, minha sogra não tem nada a reclamar dela, sempre foi uma mãe. Inclusive, na hora que a gente ficou sabendo, você ligou pra ela, contando, ela já chorou pelo telefone, já amou a ideia, etc e tal. Fez mal festa. Fez mal festa, e na hora que eu fui conversar com ela, ela falou, não, lógico que eu deixo você namorar minha filha, faço questão, gosto muito de você e tal. E aí quando eu fui falar com seu pai todo sério, aí ele perguntou também a mesma coisa do meu pai. E aí, como é que vai fazer isso? Você vai estar indo embora hoje? Como é que vocês vão namorar? Não, a gente vai namorar à distância. Quando ela puder ir lá me ver, ela vai. Quando eu puder vir pra cá também, eu puder vir pra cá também, eu venho. Mas a gente vai manter esse relacionamento, sim, porque a gente se gosta e tal. E ele liberou de boa também, né? Apesar dele estar com a cara bem brava aquele dia, mas ele liberou de boa também a gente namorar.
E aí ficamos o dia inteiro juntos, fizemos tudo junto, organizamos tudo que tinha pra organizar junto o dia inteiro. E no outro dia cedo eu fui embora. E aí, depois uns 3 dias que ele foi embora, que a gente conseguiu conversar. E quando a gente conversou, pra vocês terem ideia de tanto que a ligação era cara, eu acho que a gente conversou uns 2 minutos e a ligação caiu. Foi tempo só de falar que tava tudo bem, que eu cheguei onde eu tava morando, mas que eu não conhecia nada. E foi rapidíssimo isso, né? E acabou. E aí eu fiquei, tipo assim, quero mais, quero conversar mais, quero saber mais. E não teve como. Depois, quando ele conseguiu ter internet, que eles foram pra São Carlos, acabaram que eles ficaram no interior de São Paulo. E aí foi pra lá que eu fui ver ele pela primeira vez. Durante todo esse tempo que a gente namorou, nós namoramos 6 anos. A gente ficou namorando à distância. Então eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não ia conseguir namorar à distância. Como assim? Eu acho que, principalmente quando você tem um compromisso com Deus, se você é fiel a Deus e a pessoa também, não tem como você temer da pessoa ser infiel a você e acabar. E, claro, cabe cada um ter compromisso um com o outro. E a gente tinha muito compromisso um com o outro. Foi o que a gente combinou quando a gente começou a orar, que a nossa base de relacionamento seria a nossa aliança com Deus. Então, por mais que a gente estava distante, dava aquela saudade, e era difícil, e apareciam os urubus também. É lógico que tinha interesse de todos os lados. Sempre aparecia alguém com interesse em mim, alguém com interesse nele. E ainda mais depois quando ele foi embora do país. O Bruno morou 3 anos na Argentina. E a gente ficou primeiro 6 meses, depois sem se ver, depois que ele foi pra Argentina, depois nós ficamos 2 anos sem se ver. E aí, claro que ainda bem que a internet foi melhorando, a tecnologia foi melhorando. Com o tempo apareceu o MSN, acabou, aí apareceu o Facebook, aí veio o Messenger, o Skype. A gente, quando o Bruno morava na Argentina, a gente conversava praticamente por Skype e Nextel, né? O Nextel também. E o Nextel também ajudou a gente muito. Foi a tecnologia que nos ajudou muito também a estar perto um do outro. O Skype e, por último, surgiu o WhatsApp. Quando o Bruno veio embora da Argentina, foi em que ano que você voltou da Argentina? 2014, né? 2014. Em setembro de 2014, o Bruno voltou da Argentina. Namoramos durante 6 anos. Nos casamos 4 meses depois que ele voltou da Argentina. E hoje estamos casados há 4 anos e meio. E foi isso, né, bebê? Foi isso. Os outros assuntos ficam para os próximos vídeos. Com certeza. Em breve nós vamos fazer também um vídeo falando sobre o namoro cristão. Como é um namoro cristão. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e me seguir aonde, bebê? Segue lá no Instagram, Sara Baixinha. Inclusive, esse apelido aí é o nosso apelidinho, né? É verdade. O Baixinhas é uma maneira que eu chamo ela desde que a gente começou a namorar, né? E foi por isso que eu tive a ideia de fazer o canal Sara Baixinha. Porque era um apelido que já pegou entre eu e ele e a família toda. Que todo mundo me chama de Baixinha e outros apelidos mais. Um abraço e tchau!